Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria igual maior A2, C2, ponto e vírgula 2, fecha parênteses, asterisco mínimo, abre parênteses, A1, A3, fecha parênteses. Bem, pessoal, para responder qual é a correta aqui, porque ele botou na letra A 150, letra B 200, letra C 300, letra D 400 e a letra E 800. Vamos separar aqui só a fórmula e a planilha e vamos tentar resolver. Acompanha comigo, então separei só os valores da planilha que ele indicou e aqui a fórmula, certo? A função maior é uma função que retorna o maior valor indicado no segundo argumento em relação ao intervalo do primeiro argumento. Eu vou explicar melhor. Quando ele diz maior A2, C2, isso significa que ele quer avaliar o intervalo que vai aqui da célula A2 até a célula C2. E para marcar esse intervalo, vamos pegar aqui a célula A2, botar um pontinho na parte superior esquerda dessa célula A2, 2 pontos C2, vamos localizar aqui a célula C2, colocar um pontinho na parte inferior direita da célula C2. E agora vamos ligar esses dois pontos aqui, esse ponto com o outro, na forma de um retângulo, de A2 até C2, C2 até A2. Aí eu consigo enxergar que intervalo ele está indicando no primeiro argumento. Então é um intervalo que tem o valor 30, 40 e 20. Esse ponto e vírgula 2, lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, esse 2 aqui do segundo argumento indica que ele quer o segundo maior valor do intervalo A2, C2. Quer dizer, ele quer o segundo maior valor do intervalo que vai da célula A2 até a célula C2. Se ele botasse aqui 3 é porque ele queria o terceiro maior valor, se ele botasse 1 seria o primeiro maior valor. Então quer dizer, nesse segundo argumento aqui, esse 2 indica qual maior valor ele deseja como resultado. Nesse caso, vou repetir, quando ele diz 2, significa que ele quer o segundo maior valor desse intervalo. O primeiro maior valor desse intervalo que vai da célula A2 até C2, o primeiro maior é o 40. E o segundo maior desse intervalo é o 30. Portanto, o resultado dessa função maior, vou botar aqui embaixo, é 30. E aí ficou 30, asterisco, que é multiplicação, pelo resultado da função mínimo, A1, A3. O que faz a função mínimo? A função mínimo é aquela que retorna o menor valor numérico indicado. Então, basta visualizar o intervalo e dizer qual é o mínimo, qual é o menor. O intervalo é A1, A3, que é da célula A1 até A3. Vamos pegar a primeira indicação, que é a célula A1, colocar um pontinho na parte superior esquerda aqui da célula A1. Vamos pegar a segunda indicação, que vem depois dos 2 pontos, que é A3. Vamos localizar aqui a célula A3 e colocar um pontinho na parte inferior direita da célula A3. Agora vamos ligar os pontos de A1 até A3, A3 até A1, para descobrir que intervalo ele está analisando. São esses três valores aqui, o 10, o 30 e o 50. Como o nome aqui da função é mínimo, essa função tem que retornar o menor valor indicado. Desses três valores, o menor é o 10, portanto, o resultado dessa função mínimo é 10, substituir ali. E aí, como é que ficou a historinha? Ficou 30 asterisco 10, quer dizer 30 multiplicado por 10, porque o asterisco é multiplicação, e 30 multiplicado por 10, o resultado final é 300, resultado final aí dessa nossa fórmula. Então vamos lá buscar a resposta, que tem que ser 300 na letra A, B, C, D ou E. Vamos lá, 300 está na letra C de Canadá, e de fato esse então é o gabarito dessa nossa questão. Muito importante porque nos fez entender a função maior e também a função mínimo, e aprendemos também que o asterisco significa multiplicação. Certo, pessoal?